Nós vamos agora conferir uma entrevista muito interessante, falando sobre a questão da ansiedade da criança que começa o ano letivo, né, gente? Isso aí, olha, é raro uma criança que não se sinta ansiosa, ou para começar, porque ela quer ir para a escola, ou porque ela não quer. Eu dei aula há muitos anos e dava aula para a primeira fase, às vezes para crianças bem pequenas. E era comum que a criancinha, às vezes, chorasse até uma semana, né? Chegava na escola, chorava, às vezes o pai e a mãe deixavam chorando assim mesmo, e a gente tinha que cuidar da criança, entreter. Daqui a pouco a criança se distrai e para de chorar, isso acontece. Então, vamos ver essa entrevista com uma psicopedagoga para ver o que ela tem a nos dizer. Olá, Bispa Ruby, olá pessoal do Vida e Você, é uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês para a gente bater um papo, como sempre, todos os sábados a gente traz muita informação aqui para você e hoje a gente vai falar sobre essa expectativa, essa ansiedade que gera no coraçãozinho das crianças, gera também no coração dos pais e também ali do responsável, do professor, o pessoal da escola, para essa questão de volta às aulas, né, gente? O pessoal já estava ali nas férias, mas as aulas já estão aí se preparando para voltar, o ano letivo já está começando, então a gente vai conversar um pouquinho aí sobre essa expectativa e eu tenho a alegria de receber aqui no programa Vida e Você, ela que é pedagoga, ela trabalha aí nessa área já há um tempo, né? Tem uma experiência muito grande sobre esse assunto e a gente vai conversar aqui com Eide Amadeu, seja bem-vinda ao programa Vida e Você. Muito obrigada pelo convite. Eide, por que gera, né, essa expectativa ou por que é gerado essa ansiedade, principalmente no coração das crianças? E aí eu levo uma ansiedade no sentido de eu vou mudar de escola, será que eu vou ser bem aceito? Ou eu estou mudando de série, vou fazer novos amiguinhos, será que eu vou gostar ou não? Ou eu estou indo pela primeira vez para a escola? Por que é gerado esse sentimento no coração das crianças? Então, é porque é o novo, né? A gente não sabe o que está ali na frente, então a criança já fica assim, quem será minha professora? Né? Os que estão iniciando, os coleguinhas ainda não conhecem o ambiente, tudo, então tem essa ansiedade. E os que estão e vão para uma outra série, uma nova professora, os que trocam de escola, né, às vezes também, então fica assim, o que eu vou encontrar? Quem vão ser meus amigos? Como que vai ser? Eu vou gostar da escola, dos novos colegas? Como que vai ser a matéria? O conteúdo é difícil? Então, eles têm essa ansiedade porque é o novo. E isso é normal, né? E junto a isso, os pais também ficam ansiosos, porque vê o filho ansioso. Sim. E fica assim, nossa, ele já nem começou as aulas, ele está tão ansioso. Então, por isso que os pais têm que ficar ali tentando controlar a ansiedade também, porque o pai, a mãe também, principalmente a mãe, fica um pouco ansiosa com essa questão, né, de ver o filho ansioso, mas tem que segurar essa ansiedade e tentar passar calma. Olha, é normal, né, você vai ver a primeira semana, você vai gostar, vai ter novos colegas, você vai se adaptar aos poucos, né, com a nova professora, e assim, aos poucos, a criança vai vendo que é normal e vai se habituando, a ansiedade vai diminuindo com o passar dos dias. Eu me lembro muito bem algo que ficou marcado na minha memória, né? Quando eu fui começar ali na escola, e mudei de escola, na verdade, o período ali inicial, passei numa escola, e quando foi ali para a segunda série, na minha época falava assim, né, segunda série, eu lembro muito bem que a primeira semana eu chorei praticamente todos os dias. E aí depois eu fui me acostumando, né? Me ambientalizando ali com a nova escola, com os novos amiguinhos, os professores, essa nova rotina. Muitas vezes, esse exemplo que eu citei aqui é o que acontece com muitas crianças. Chegou ali e o papai e a mamãe deixou a criança na escola e ela chora. Praticamente ali boa parte do período da aula, e os professores, os auxiliares ali, os diretores precisam estar preparados para lidar com essa situação, transmitir uma calma para essas crianças, para esse aluno que está chegando também, e mostrar para ele que aquele ambiente ali vai ser um ambiente bom
para a criança, vai ser um ambiente legal e que ela vai gostar de estar ali. Isso mesmo, né? A criança chega ansiosa, né, naquele ambiente, a escola precisa estar preparada sim. Por isso que algumas escolas, eles fazem o período de adaptação, principalmente para os pequenininhos. Então, se o calendário começa numa segunda, eles começam uns 3 dias antes, ou às vezes até uma semana antes. Por quê? Para a criança conhecer o espaço, brincar mesmo, ficar à vontade, não ter aquela coisa, o primeiro dia já chegar e entrar para a sala de aula. Então, os professores já sabem que uns vão chorar, uns vão demandar um pouquinho mais de paciência, porque às vezes chora e quer mais a mãe e fica impaciente. E às vezes eles tentam ali, não conseguem, tem que chamar a família. Tem alguns que a família é necessário ficar um pouquinho ali e tem ali um dia, 2, 3, às vezes uma semana. Então, assim, não tem uma receita. Olha, você vai ficar só uma semana aqui e até seu filho adaptar nessa semana. Porque às vezes tem criança que demanda 15 dias, até um mês. É muito particular de cada criança, né? Então, tem criança que chega, vai sorrindo, nem olha para trás. Tem aquela que vai chorando com a mãe, até a mãe deixar na porta. E tá tudo certo, né? As famílias sofrem muito porque há uma comparação. Vê o coleguinha que entrou e o outro, e o seu filho não entrou, mas não tem que ter essa comparação. Porque o seu filho, às vezes, não está preparado para aquele momento, o outro tirou de letra, né? Mas não significa que ele não vai se adaptar, que ele não vai gostar da escola. O medo e o choro, às vezes, é porque a criança pensa assim, poxa, eu vou ficar longe da minha mãe? Porque tem criança que fica muito só com a mãe, né? Não tem aquele convívio com outros coleguinhas e tal. Então, quando minha mãe vai embora, ela vai deixar, ela vai me buscar. Os pequenininhos têm essa ideia. Será que vão me esquecer? Será que vai vir me buscar mesmo? Quanto tempo eu vou ficar aqui? Eles não têm noção de hora, mas ele pensa assim, nossa, se minha mãe não voltar? Então, assim, quando a professora está ali preparada para acolher e sabe acolher o sentimento, acolher essa necessidade, a criança vai se sentir segura e vai ficar ali. Ela vai, aos poucos, se adaptando e vai passando segurança para a família, porque chegar, né, e ver que a criança deixou, você ficou com o coração apertadinho, a criança ficou ali. Mas quando você busca e ela está sorrindo tudo e deu tudo certo, faz parte do crescimento dela nesse momento. Então, sofre um pouquinho a mãe, sofre a criança, às vezes, algumas crianças, mas faz parte do desenvolvimento dela. E como trabalhar essa questão emocional, trabalhar essa ansiedade aí com a criança? Como que os pais podem lidar com isso dentro de casa? E aí eu já, como você citou, é uma preparação que é importante ali trabalhar uns dias antes, né? Talvez até naquele momento ali de organização do material escolar, o que a criança vai levar para a escola, trazer essa criança para perto ali no momento de encapar os cadernos, de fazer a separação ali da lancheira e tudo mais. Eu acredito que é um ponto muito importante porque essa criança já vai ambientalizando com esse momento e talvez já vai dando uma trabalhada nesse emocional, né? Isso, falar, né, que vai para a escola já trabalhando isso. Ah, então, daqui uns dias começa a aula, vai ter amigos. Trazer esse momento para a realidade deles. Se está brincando, né, alguma coisa ali no joguinho ou com o carrinho, né, e a criança foi para a escola e tal, né, o carrinho levou o papai e a mamãe levou o menininho na escola e tal. Vai incluindo isso na rotina, porque daí para a criança não fica aquela coisa estranha de chegar no primeiro dia e achar que, nossa, agora eu estou na escola, né? Não, eu vou para a escola, incluir. Para comprar o material, como você falou, é interessante, né? Olha, você quer esse caderno, essa mochila, vamos organizar a mochila, o lanchinho, né? O que você quer levar hoje e tal. Então, são coisas que parecem ser simples, mas a criança já vai se sentindo no processo, né? Desde a escolha do material, ajudar ali a escolher o lanche, nas brincadeiras saber que vai para a escola, contar também, né? Quando eu ia para a escola, igual você falou, eu lembro que eu chorei uma semana, né? Então, se a criança falar, olha, mãe, eu tô um pouco ansioso, né? Não sei se meus colegas vão estar lá, não sei quem vai ser a professora e tal. Olha, filha, isso é normal. Quando eu era criança, eu também me sentia ansiosa. Eu não sabia quem ia ser minha professora, a turma. Mas aí depois eu chegava lá, ia vendo um, outro, fazia novas amizades. Também já troquei de escola e para mim foi desafiador. Mas depois foi gostoso porque eu juntei amigos. Eu tinha amigos na escola anterior e agora na escola nova que eu fui, né? Enfim, para a criança também entender que não é só ela que passa por aquilo. Porque tem crianças que às vezes se sentem assim meio que perdidas e pensam assim, poxa, só eu, meu colega não mudou de escola, os outros ficaram lá na escola. Por que só eu vou precisar mudar? Por que só eu que tive que mudar, né? Por que eu não pude continuar lá com meus amigos? Mas na escola que ele vai encontrar colegas que vieram também de outra escola.
e ele vai estudar em outras escolas, vai estudar em outras universidades no futuro. O ciclo, né? Vai ter outras instituições, né? Então é importante falar, acolher, né, essa ansiedade, não julgar. Olha, não tem motivo para você não estar ansioso. Não, ele tem um motivo sim, porque por dentro é uma questão interna ali que está incomodando. Então, para ele faz sentido, se ele é uma criança mais sensível, isso eu falo para menino ou para menina, tá? Porque às vezes os pais acham assim que por ser menino, alguns pais têm essa visão que, menino não precisa ficar com isso, chorando porque não quer ir para a escola, mas se ele é uma criança mais emotiva, mais sensível, ele vai ter essa questão sim. Então, acolher esse momento ali que ele está de ansiedade, que ele está com medo, às vezes, até daquele novo momento, e dar um suporte necessário. Ó, estamos juntos, eu também passei por isso, é só um momento, é uma fase. Não negar o que ele está sentindo. Com certeza. Eide, agora, uma questão que eu também acredito que seja de extrema importância a gente abordar nesse momento aqui de ansiedade para as crianças que têm algum tipo de deficiência, tem algum tipo de comorbidade, precisa ter um acompanhamento mais de perto, né, para ter esse crescimento também escolar, estar ambientalizada na sociedade, no meio de coleguinhas ali, em questão da ansiedade dos pais para inserir essa criança na escola, né? Talvez por medo da escola não estar preparada para receber esse aluno, e também a ansiedade da própria criança em si, né? Por já saber ou talvez já entender o certo tipo de limitação que ela tenha, ou certo tipo de dificuldade talvez ali de se socializar, ambientalizar, né, com alguma situação. Como que as escolas estão preparadas para isso, para receber essa criança, para dar esse suporte, esse auxílio para essa criança, e como os pais também podem ficar um pouco mais seguros, né, para esse momento? É necessário que os pais conheçam a escola, que conversem com os coordenadores, que saibam como que é feito o trabalho de inclusão ali naquela instituição. Nós sabemos que a inclusão é um direito, né? Os alunos, crianças com deficiências, ele tem o direito de estar na escola regular e alguns necessitam de um suporte. Então, primeira coisa, a escola tem esse suporte? Quem oferece esse suporte é capacitado, né? Então, tudo isso é muito importante, porque tem escolas que eles chegam até a propor para a família pagar por fora um profissional. Mas nós sabemos que o direito é a escola oferecer, seja uma escola pública ou uma escola privada. É um direito da criança com deficiência, né? Então, os pais precisam estar informados disso, conversar e sentir segurança. Olha, nós temos um profissional aqui que atende assim e tal, ele não é formado, mas ele consegue dar um suporte. A família se sentiu segura? Ok. Mas será que só a vontade em ajudar é o suficiente? A capacitação desse profissional, ela é muito importante, porque ele vai saber intervir, vai saber olhar para as necessidades, vai conseguir contribuir para o crescimento. Não basta só eu ter uma disposição em querer ajudar, eu preciso ajudar de forma assertiva. Então, a criança tem uma necessidade, eu tenho que saber qual que é a necessidade dela, né? Então, o profissional, o especialista na área, ele é fundamental. Então, a escola oferece, é um especialista, se sentiu seguro, como que é? Já teve outras crianças que passaram por lá, alguém já estudou, gostou daquele suporte? É importante porque, imagina, o filho, ele é um tesouro dos pais. Então, em quem você vai confiar esse tesouro? E acaba que, assim, quando a criança tem uma necessidade educacional específica, né, ou ele tem uma deficiência, no caso, os pais têm aquela insegurança de, será que vão cuidar tão bem quanto eu? Será que meu filho vai estar em boas mãos? Eu acredito que essa insegurança é até maior do que a criança que não tem algum tipo de limitação, algum tipo de deficiência, né? Porque muitas vezes a criança está entrando ali, primeiro ano de escola, os pais já se sentem inseguros. Mas com essa criança que requer uma atenção maior, um cuidado maior, os pais, eu acredito que vão ficar ainda mais inseguros em saber se de fato essa criança está recebendo o cuidado que ela merece, né? E também está recebendo o ensino que ela merece. Exatamente, você citou 2 pontos aí muito importantes. Vai estar sendo bem cuidada? Vai estar sendo bem estimulada a desenvolver? Sim. Como que vai ser isso, né? Porque a inclusão é muito mais do que a criança estar na sala de aula.
Inclusão é ela ter ali os direitos respeitados, ela ter uma interação com os colegas, porque naquele momento ela é aluno, independente se ela tem uma deficiência ou não. Então, assim, trabalhar isso com ela, com os colegas, a interação, o desenvolvimento. Então, por isso, quando eu falo para você a questão do profissional ser especialista, não é só uma questão de, tem que ser especialista, é uma questão de necessidade. Ele para intervir e fazer desenvolver aquela criança, né? E aí os pais pensam assim, será que meu filho vai sofrer preconceito? Porque às vezes os pais já passaram por situações e já se viram em situações que sofreram. Às vezes a criança não tem aquela consciência, dependendo da deficiência ou da idade, mas os pais já sentiram na pele o preconceito. Aí fala, meu filho pode ser discriminado e eu não vou estar lá para proteger, eu não vou estar lá para intervir. Então, é muito mais do que, será que ele vai conseguir fazer alguma coisa na escola? Será que ele vai estar bem cuidado? Será que ele vai ser bem assessorado? Será que ele não vai sofrer? Então, assim, essa insegurança dos pais, ela vai sumindo, ela vai desaparecendo gradativamente quando eles forem vendo que a criança está gostando de estar lá, né? Que ele vai acompanhando o trabalho e ver o desenvolvimento da criança. É mais ou menos por aí, que aí aos poucos vai adquirindo. E a criança também, a questão da segurança, ela vai sinalizando. Se é uma criança que ela fala, amanhã tem aula e ela se demonstra assim, entusiasmada para ir para a escola, isso já é um sinal para o pai, para a mãe que, opa, tá gostando. Tudo bem. Agora, se de repente ela fala, nossa, amanhã tem escola, e isso... Ou só de falar da escola, ela já começa a chorar. Ela já dá algum sinal. Já é um alerta. Né? Ela já começa, se era uma criança que às vezes não fazia xixi na cama, ela passa a voltar. Ela volta, né? Passa a voltar, não, ela volta a fazer um xixi na cama. Ela dormia bem, ela começa a ter um sono tumultuado, ela não roía a unha, ela começa a roer. Isso denota sinais de ansiedade e medo. Então, o que está provocando esse medo? Então, os pais ficarem com esse olhar atento, porque a criança sinaliza, às vezes, umas mais visivelmente, outras não. Mas, aos poucos, os pais, o olhar ali de perto, vai observando, e às vezes até a própria escola sinaliza, né? Às vezes os pais não percebem, porque trabalham o dia todo e tal, e fica pouco com a criança. Mas, às vezes, a escola fala, olha... Estou percebendo a criança assim mais chorosa, está acontecendo alguma coisa em casa. Então, às vezes, a ansiedade pode ser não só com uma questão ali dentro da escola, mas pode ser porque ela queria ficar com o irmãozinho mais novo, ou porque ela queria ficar brincando, ou se sente mais confortável em casa do que ali, ou às vezes está com alguma dificuldade de interação e começa a chorar. Então, às vezes, a professora percebe essa ansiedade também e comunica aos pais. Ai, gente, que entrevista esclarecedora. Ed, foi muito bom ter esse tempo aqui com você para a gente entender um pouquinho mais desse processo, né, de ansiedade. Faz parte do processo, faz parte aí desse momento da vida da criança, do adolescente, dos pais, da família, né? Mas tudo dá certo, sabendo lidar com todas as situações, tudo vai caminhando e tudo vai dar certo. Obrigada mais uma vez por participar aqui conosco. Eu que agradeço. Eu espero que os pais possam, assim, se sentirem tranquilos para poder passar a segurança que as crianças precisam nesse momento. Com certeza, com certeza. Que maravilha, né, Bispa Rúbia? Entrevista muito boa, esse assunto maravilhoso. E eu volto com vocês aí no estúdio. Voltando dessa entrevista maravilhosa, eu quero agradecer aos participantes da entrevista, e muito bom. E vocês viram, né, como é importante o suporte que a família dá para a criança que está iniciando. Isso é importante demais. Um dos meus filhos, nesse momento de volta às aulas, não é? Ou quando iniciou, chorava muito. E uma pessoa uma vez me deu um conselho muito interessante. Essa pessoa virou para mim e falou assim, olha, faz um lanche, um café, alguma coisa na sua casa e convida a professora para ir para sua casa. Porque aí a criança vai ver a professora dentro da sua casa e vai entender que vocês confiam na professora. E isso foi muito bom, não foi difícil. Eu fiz aí um lanchinho, uma coisa num horário, eu não me lembro mais, mas provavelmente num sábado, não é? Num horário que a professora poderia ir. E ela foi na minha casa e foi um momento muito bom e que ajudou
a minha criança na época a superar a dificuldade de entrar na escola. Então, talvez o seu filho seja um pouco imaturo. Sim. O bispo imaturo, né? Sim. Acontece com famílias que querem puxar muito a criança, entendeu? Então, talvez a criança seja aí aquela criança que faz aniversário no fim do ano. Por exemplo, outubro. Ela vai fazer 6 aninhos ou 7 aninhos no fim do ano. E os pais já colocam ela na turma de 6 anos ou de 7 anos e acham que a criança tem que conseguir. A criança consegue, mas ela consegue com sofrimento, porque ela não está madura o suficiente. 6 meses na vida de uma criança muda muito a cabecinha da criança. Existe um amadurecimento muito grande. Então, os pais precisam prestar atenção nisso. O seu filho está sofrendo, eu te pergunto, será que ele é maduro o suficiente para a turma que ele está? Conversa aí com a orientadora, com o psicólogo da escola, com alguém que possa te orientar, que possa te ajudar. Outra coisa que eu acho interessante que foi abordado é a questão da inclusão. Inclusão de crianças com necessidades especiais. Eu acho, sim, muito interessante que as crianças estejam num ambiente escolar, mas desde que os professores sejam habilitados para incluir de fato e não segregar. Não é excluir. A criança não está excluída, mas está segregada. Ninguém chega perto, ninguém brinca, ninguém conversa, não tem a ajuda necessária. Isso se chama segregação. E isso faz muito mal para o desenvolvimento de uma criança que já tem necessidades especiais. Então, é um alerta que eu faço, um apelo que eu faço aos professores de primeira fase, se preparem para isso. Se preparem para incluir, de fato, uma criança que tenha necessidades especiais. Nós vamos